E aí, pessoal? E se a sua sogra falou assim, ó, esse guri tá com carne esponjosa no nariz, vai lá no médico porque esse guri não respira direito, ele tá fazendo apneia, ele não come, ele fica bem afogadinho de noite, se engasga fácil. O que é carne esponjosa no nariz? De onde que surgiu esse termo? Bom, confesso que não sei de onde surgiu, mas é uma teoria popular, porque a gente ouve todos os dias no consultório: doutor, meu filho tem carne esponjosa, eu acho, porque ele não respira muito bem. Olha para ele, sempre com a boca aberta, parece um peixinho com o lábiozinho aberto aqui, sonolento, dorme sentado na sala de aula, né? Ou seja, ele dorme mal durante a noite e durante o dia o coitadinho fica cansado e com muita dificuldade até de concentração, e às vezes até reverte isso no aprendizado da criança. Então, a tal da carne esponjosa nada mais é do que a adenoide, que é uma glândulazinha que pertence ao nosso sistema de defesa, nosso sistema linfático, ou seja, primo irmão da amígdala, e que está ali na nossa via respiratória para nos defender. É um dos primeiros mecanismos de defesa que nós temos é a adenoide lá de plantão. Mas o que faz com que aumente ela? Normalmente é genético isso, né? O pai e a mãe tinham, mas o principal fator eu considero a alergia respiratória. Também aqui no sul, por questão climática, a gente tem uma tendência maior. Tem vários agentes inalatórios que podem desencadear rinite, como ácaro, poeira doméstica, N fatores, inclusive aqui no nosso sudoeste, a questão das lavouras, né? Do pólen das plantas, épocas do ano, questão sazonal. Isso faz com que essa carnezinha crescida acaba obstruindo a passagem do ar nasal, associado, a maioria das vezes, a amígdala muito grande, uma hipertrofia da amígdala. Aquela criança que tem amigdalites de repetição, aquela criança que tem um quadro respiratório com maior dificuldade, associado a essas duas coisas, ela impede uma boa ventilação. Essa boa ventilação expõe a criança a infecções respiratórias. Lembrar que o nosso nariz tem 3 funções: aquecer, umidificar e filtrar. Se você respira pela boca, imagina que tu respira aí, nós adultos, 16 vezes por minuto. Conforme o bebezinho, 30 vezes por minuto ele respira, o dia inteiro, a vida inteira. Quem que remove essa secreção lá de dentro, essas impurezas? O filtro primeiro é o nariz, então precisa estar com a boquinha fechada e respirando bem para ter uma vida respiratória mais saudável. Então começa pelo sistema mais de via aérea superior. E esse sistema de via aérea superior tem que estar bem limpinho, bem arejado, para ele poder receber um ar adequado. Senão ele entra numa cascata de doença respiratória. Muito comum essas crianças mais obstruídas, são os que mais frequentam médico, pronto-socorro, UPA, uso de antibiótico, às vezes, muitas vezes até desnecessário, mas com muita frequência por conta de estar mais suscetível por ter parte dessas barreiras já não sendo utilizadas. Então é bem importante você procurar seu pediatra, que depois vai discutir com o otorrinolaringologista se tem indicação de cirurgia ou não. As amígdala a gente divide mais ou menos assim em 4 graus, né? Amígdala grau 1, 2, 3 e 4, sendo a amígdala grau 4 é aquela quase que encosta uma na outra, que então a criança quando dorme, todos nós quando dormimos, é mais ou menos como um prédio em uma fábrica que apaga a luz de noite, deixa só a luz da recepção ligada, né? Um prédio, sei lá, um hospital, um hotel. E se essa musculatura respiratória e todo o corpo da criança relaxa, as partes moles também relaxam, dificulta mais ainda a passagem do ar. A criança já é obstruída, então ele passa uma noitada, coitadinho. Passa se batendo, rodeia a cama, soa, sonha, varia de noite, tem uma noite péssima. Então, o coitadinho já está acostumado com uma noite péssima, dormiu mal, não respirou direito, mas ele não percebe, porque isso ali é o dia a dia. Isso é cumulativo, a criança vai acostumando, né? Porque isso não fecha de um dia para o outro. Você vem fechando aos pouquinhos essa parte respiratória, ele acaba acostumando. Até que alguém percebe, ou pelo menos o médico percebe, quando chega aquele respirador bucal clássico lá. O que se faz? Bom pediatra, bom médico, caminha, faz um raio-x de seios da face para ver sinusite, desvio de septo nasal, faz um raio-x de perfil que a gente chama de cavum, para visualizar o quanto está obstruída essa adenoide, ver o fiozinho de ar passando lá. E também o otorrino faz uma rinofibroscopia
ele coloca um endoscópiozinho lá de uns 10 centímetros na narina e olha ao vivo numa câmerazinha para ver se tem secreção por cima. Tem muita criança que tem adenoidite, tá? Tem um cheirinho ruim na boca, tem uma camada de secreção purulenta com fungo junto, que dá cheiro e também tranca. Então o otorrino faz esse diagnóstico, muitas vezes faz a limpeza e aí a equipe decide operar ou não operar. Cirurgia é simples, as pessoas têm medo. Adenoide de amígdala opera em 30, 40 minutos, opera às 9 da manhã, vem para casa ao meio-dia. Se a criança tem mais de 3 anos, se ela tem menos de 3 anos, acaba passando uma noite no hospital para ficar monitorizada por risco de hemorragia. Mas sai dali, comendo sorvete, picolé, gelado, tudo que nunca pôde comer a vida inteira, já sai comendo direitinho. Existe aí um certo estigma dos antigos, mas tirar a amígdala fora, ela é a primeira barreira, como o doutor falou, de defesa. Ela é até deixar de ser. Ela é até que ela passa a ser um problema. A amígdala muito grande, por exemplo, a adenoide muito grande, elas já tem tantas infecções, tanta bactéria retida, que se você não tirar ela, você está sempre, essa criança suscetível a infecções e aí mais antibiótico. A adenoide volta, uma pergunta que se faz muito, né? Se você operar muito precoce e a criança continuar com a rinite, você não tratar a rinite dela, ela vai voltar. Vou operar muito precoce, ela volta com 6, 7, 8 anos. Se você operar mais tarde um pouquinho, se a criança puder esperar e tiver condições, não tiver com dificuldades de apneias, dificuldade de aprendizado e companhia, você pode operar um pouco mais tarde. Mas, geralmente, ela aumenta muito a adenoide de amígdala até os 11 anos, depois começa a regredir gradativamente, mas nunca regride para normal. Ela diminui um pouquinho ou para de crescer e obstruir. Então, a dica é um bom pediatra, um bom médico, discute com o otorrino, faz exames de imagem, decide junto com a família o quanto é importante para aquela criança. Tem crianças quase desnutridas por não alimentar direito, pela associação amígdala grande e adenoide grande, alguns que não conseguem engolir carne, por exemplo, eles mastigam, sugam e jogam fora, porque não passa na gargantinha. São crianças que estão com baixo peso, estão magrinhas, baixa estatura, então esse cara tem indicação. A apneia nem se fala, a criança faz parada respiratória de 4, 5, 6, 7 segundos de noite, haja coração de mãe para aguentar, além de que isso pode causar problemas sérios cardiorrespiratórios para essa criança a longo prazo. Então, indicação do médico, indicação do otorrino, precisa operar, não tenha medo, opere com segurança. E aí eu digo para vocês, se for uma criança com muita infecção respiratória, você vai sumir do médico, simplesmente você some. A minha filha a gente fez com 2 anos e 10 meses, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foi a solução. O meu filho não quis fazer, o Bernardo, porque achei que teve menos casos de infecções, não tinha apneia e tal. Me arrependi. Hoje ele tem 19 anos, o coitado sofre todo mês com amigdalites de repetição. Claro, a adenoide dele está boa em princípio. Beleza, pessoal? Então fica a dica para vocês aí, para tentar esclarecer o que é essa carne esponjosa. Não é uma carne nova, não é uma coisa que criou, não é um tumor. É um aumento de uma glândula que a gente tem. Geralmente aumentada pelo clima, infecções de repetição, questão hereditária e também pelas rinites. Importante fazer o diagnóstico de rinite se essa criança tem, para tratar e afastar esses fatores alérgenos que causam essa dificuldade respiratória para a criança. Espero ter ajudado todos vocês e semana que vem teremos assuntos bem interessantes de novo.